Oi, gente! Aqui é a Fran. E aqui é a Gra. Estamos para mais um Papo das Gurias. Com vocês hoje temos nossos parceiros, a Serenitá, onde você encontra beleza com cuidado e todo o carinho que você merece. E também o Rio Branco Restaurante, nosso parceiro a partir de hoje nas nossas gravações. Virão coisas incríveis por aí. Então, nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho lá no YouTube, né? No Spotify, no Instagram. TikTok? TikTok, esqueci do TikTok. Sim. Vai ter, disse que vai ter dancinha. Não vai ter nada. Porque é muito importante vocês interagirem e vocês vão estar nos ajudando também a levar o nosso programa para Cruz Alta e região. E para o mundo. E para o mundo, óbvio. É. Então, agora nós vamos começar mais um episódio com uma mulher incrível que trocou, né, a instituição financeira pela criação de doces finos. Ela é empresária, mãe da Florenza, casada há 11 anos com o Pedro, né? E ela participou do programa no GNT Que Seja Doce, que foi uma virada de chave na sua vida. Então temos o prazer de receber hoje a Cássia Zanon de Bortoli Vogel. Seja bem-vinda, Cássia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal de casa, eu não sei qual é bom dia, boa tarde, o que eu falo? Bota Oi. É um prazer estar com vocês. Tá bom. Vou conversar de novo, então. Isso. Olá, tudo bem? Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui. E que esse nosso papo seja leve, seja descontraído. Estou aqui para falar com certeza. um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho da minha vida. E é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Coisa boa. Cássia, nós já começamos assim, mas né, nós temos uma pergunta sempre base. Quem era a Cássia 10 anos atrás? Nos conta um pouquinho da tua trajetória, a gente quer saber um pouquinho dela. A Cássia, 10 anos atrás, era uma menina sonhadora, né? Muito batalhadora. Eu acho que, olhando para trás, assim, olhando para toda a trajetória que eu construí, eu vejo que nesses primeiros anos que eu tive de vida profissional, eu me dediquei de corpo e alma, né, a construir um legado. E, na verdade, o ateliê começou há 16 anos atrás. Né? Tudo isso. Isso, exatamente. Eu tinha 18 anos somente quando eu iniciei com a história do ateliê. Tá, mas me diz uma coisa. O que te levou? Tu contou que a tua avó, tu fazia doce com a tua avó, né? Na verdade, assim, a minha avó materna sempre morou conosco. Né? E a minha avó materna sempre manjou muito das panelas. Ela trabalhou, ela teve um restaurante também, trabalhou com viandas. E lá na nossa casa, ela estava sempre no fogão e fazendo as delícias dela. Minha mãe também é uma fera na cozinha também. Então, é algo que a família... É algo que a família carrega, assim, em relação à culinária. Mas, como eu convivia muito com a minha sogra, com a minha avó, eu estava sempre nos pés dela ali. Aquela pivetinha. Exatamente. Gente, eu dei aula de dança pra ela. Caramba, fala sobre isso. Exatamente. E, enfim, eu acho que aquilo foi aflorando. E a questão dos doces na minha vida surgiu muito, muito por um propósito, né? Porque eu comecei a fazer os doces na época, em 2009, eu fazia faculdade de administração à noite aqui em Cruz Alta. E aí, durante o dia, eu auxiliava, eu ficava junto com a minha mãe e com meu pai lá na Sementes Aurora. Só que nas férias daquele ano, o meu pai e a minha mãe, eles me lançaram um desafio. Eles disseram, olha, eles estavam coordenando a reforma da igreja Nossa Senhora de Fátima, que foi a igreja a qual nós sempre pertencemos. Sim. E pediram doações para várias pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E de fato fizeram acontecer a reforma. Mas chegou o momento final, que era o momento da pintura, e só faltava uma graninha para as tintas. E não era um valor assim tão elevado. E aí o meu pai e a minha mãe me lançaram um desafio, olha,
tu tá com o teu dia, né, com a disponibilidade, a gente estava de férias até, nós estávamos na praia. Inventa alguma coisa aí para conseguir... Pra vender. Sim. É, pra vender. para conseguir essa verba. E eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? E era fevereiro. Sim. Se aproximava da Páscoa e eu pensei em fazer chocolates, então, para vender, né? Porque tinha tudo a ver. E aí eu fui na loja, na época, Embalagens Noronha era lá na frente onde é a Vidraçaria Central Sim, hoje. sim. Aham. E eu me lembro que eu cheguei numa salinha onde tinham só aquelas forminhas assim. Sim. E a primeira forminha que eu peguei era um molde de Nossa Senhora de Fátima. Ai, que amor. O universo conspira. Conspira. Com certeza. Ele É conspira. impressionante. E aí eu me lembro que aquilo me arrepiou, assim, dos pés à cabeça. Eu digo, opa, que legal, tem coisa boa por aqui pra mim. E aí comecei a fazer as santas, né, que a gente chamava, comercializava então as santas. Deu super certo, veio a Páscoa, comecei a fazer uns ovos trufados também. Já? Foi super... Foi natural. Foi um andamento muito fluido, assim, sabe? Sim. Foi muito legal. E o pessoal foi gostando do produto, porque era um produto de bastante qualidade. Eu peguei um chocolate nobre, o recheio era um recheio super simples, mas assim, uma essência que a gente carrega dentro de casa dos produtos, de ter excelência, né, nos produtos. Então, Sim. os ingredientes sendo bons, a gente verdade. sabe que o produto final também será, né? Então, aquilo desde o início já pairava sobre o produto que eu estava oferecendo. Sim. A embalagem era bonitinha e tudo mais. E aí, aquele meu primor pelos detalhes que eu carreguei desde a infância, né? A Fran me conheceu um pouco, então sabe que eu era... eu gostava muito da coisinha bem... Com detalhezinho. Ela parecia uma pulguinha, assim. Ela era um criquezinho. Pintinha. E ela era teimosinha, mas era tudo muito detalhezinho. Ela tava sempre muito organizada. Ela Era muito falava que tu é organizada. teimosa, viu? Ela era. A E aí balaquinha pegava aquela, o né? pezinho dela, né? Mas tu sempre foi muito organizada, né? Mas isso também vem da tua mãe. A tua mãe é uma mulher muito organizada, muito Que sempre ajudou centrada, lá, né, na assim, empresa. sabe? Eu sempre vi a tua mãe como uma mulher forte, centrada, Sim. determinada. A e Angélica com sempre leveza. esteve presente também, né? E ela é essa pessoa de referência em relação a essa organização, a essa força. E ela é um grande exemplo E ela para mim. sempre te ajudou, né? E até quando tu sempre precisou, né? Lá no ateliê, ela ia lá pra te dar uma força, né? Na verdade, assim, né? Aí, o que aconteceu? A empresa funcionou de 2009 até 2014 na casa dos pais. Então, assim, foram tomando-se proporções, assim, o negócio começou pequeno, na época eu fazia faculdade à noite, né? Só que eu também trabalhava, eu comecei com a história do ateliê em março de 2009 e em abril eu comecei a trabalhar no Santander. Então, casou, Nossa. eu trabalhava, eu fui fazer o estágio no Santander. Então, eu fazia tudo, né? Eu tinha energia, eu tinha energia para muita É tudo, coisa. Quando a gente é jovem. Exatamente. Então, eu fazia meu estágio, o tempo do estágio eram 6 horas, então tinha um tempo, Uma e como a janela demanda... e a demanda não era tão grande, então eu conseguia fazer os doces e depois ia para aula. Mas, quando tinham encomendas maiores, aí às vezes precisava virar uma madrugada ou outra, né? E aí a Viu, família... gente? Nada é de graça, tudo a gente passa. Aí tu pega e viu? chama toda a família, né? Isso, vamos lá, botar todo mundo numa massa. Toda a família. Eu lembro que o pai e a mãe chegavam do trabalho, às vezes, exaustos, assim. Eu só chegava com aquela bandeja de frisalhas e dizia: esse aqui tu abre pra mim, esse aqui tu faz a dobra a forminha. A minha avó ajudava muito também, né? Legal. E aí, porque a minha avó continuou Gostava, morando né? conosco, Isso. né? E a minha avó manjava muito, assim. Então, ela me ajudava bastante também. E aí, no início, o negócio foi super familiar. E foi um negócio que foi tomando proporções maiores. E a gente foi dando o crescimento gradativo para ele de acordo com o andamento do próprio negócio, né? Então, quando a gente sentiu necessidade, e aí eu falo a gente, porque em 2014... a minha irmã se mudou de volta para Cruz Alta, ela estava em Marau, veio para Cruz Alta
E aí ela entrou na sociedade do ateliê, onde nós, de fato, constituímos empresa, né? Até então era bem informal, né? Era bem no fundo da casa, que a gente chama, isso né? aí. Na cozinha da casa sai tudo. Exatamente. Mas aí o que a gente começou a ver? Que nós começamos a tomar proporções muito grandes, assim. Então, Sim. tinha final de semana que Eventos entregava... grandes, né? E tinha finais de semana que entregava para 4, 5 cidades diferentes, assim, sabe? Então, como sempre fomos muito focadas nessa questão da qualidade, nessa questão de entregar segurança, né? Produto fresquinho. O produto fresquinho. Eu sempre fui a louca do fresquinho, Mas assim. é outra coisa, gente. mas tem que ser. Não, O produto outra coisa. O produto... Pegar um brigadeirinho novinho, o cheiro é diferente, né? Exatamente. Então, quando a gente começou a ver que a gente precisava de uma estrutura maior, a gente começou a pensar nos próximos passos, né? Então, como vamos fazer isso? E aí, nesse meio tempo, a gente acabou ganhando a casa, né? Que a minha avó morava, que o meu pai, o meu pai acabou comprando e nos deu a casa. Para que a gente, então, ele entendeu que também, ali, mais uma vez, se falava em propósito, né? Se falava em transcender alguma coisa, né? Eu sempre achei que a questão da culinária tinha muito da questão de transcender o amor da minha avó, da minha mãe pela culinária. Mas aí, quando veio essa oportunidade, eu também entendi que naquela morada onde os meus avós moravam, eu também tinha minha história para contar, claro. né? Então... Um legado. Exatamente. E aí a gente foi para lá, fizemos as nossas reformas com o que a gente podia na época, fizemos algumas adequações ali, transformamos num ambiente super seguro, né? Inclusive... Eu me lembro, porque tu fazia as coisinhas para as crianças, lembra? As oficinas. As oficinas. E nós levávamos as crianças ali na casa ainda, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E assim, a gente fez poucas adaptações, mas se tornou um lugar extremamente aconchegante para que a gente conseguisse tanto atender as crianças, que sempre foi uma proposta muito legal, as oficinas kids, né? Como também atender os nossos clientes. E aí a gente tem muitos parceiros, né? Então os parceiros vinham, a gente tinha um ambiente físico legal para poder atendê-los, mostrava, coloquei desde o primeiro dia que nós estivemos lá, nós colocamos um vidro para que as pessoas pudessem olhar a produção. Isso é legal. Ter esse contato, né? Mostrar o porquê que nós estávamos ali. Porque, de fato, assim, falando em questão de estratégia, a gente teve um custo muito mais elevado de ter uma estrutura física. Com certeza. 99% das doceiras agem hoje na informalidade. Sim. Porque a gente sabe que pagar imposto, a gente sabe que ter tudo na ponta do lápis tem um custo alto. Mas como tu trabalha com uma linha mais de doces finos, né? Bolos que você entrega para casamento nos outros lugares que tu vai montar em loco, né? Então acaba até precisando de um apoio maior, né? E o CNPJ ajuda nesse sentido, né? Porque a informalidade também ela te, como é que eu vou dizer? Ela te limita. Exatamente. E muito disso, assim, eu até vou te dizer que a primeira premissa para que nós tomássemos essa decisão foi justamente essa questão da segurança, né? Tu trabalhar com alimento é uma responsabilidade muito grande, né? Até porque, assim, a gente vive numa sociedade que tu pode fazer 1000 vezes perfeito. Se tu fizer uma problema te causa um transtorno gigantesco. Isso, nas porque redes até sociais, falávamos antes sobre isso. As pessoas, elas têm uma tendência a não valorizar, a não aplaudir. Mas, pra te vaiar, pra te criticar, rápido, e daí é aquela telefone sem fio, né? Exatamente. Então, não sabe nem o que aconteceu. Mas exatamente. Isso. Exatamente. Né? Isso. Mas lá, nessa casa, a gente tinha ambientes muito específicos. Então, tinha o ambientezinho para guardar todo o estoque que precisava ser refrigerado. O chocolate que a gente utiliza desde o princípio é chocolate nobre. Então, tem que ser guardado abaixo de 30 graus. Então, tinha um ambiente para isso. A gente tinha um estoquezinho para colocar as embalagens. Porque quando eu estava na casa dos meus pais... Era aquela coisa, né? Dava o que dava. O meu irmão e a minha irmã já não moravam mais em casa. O quarto deles acabou virando estoque.
Mas assim, assim, Quem então... nunca começou? Ninguém começou já voando, Capaz, Cássia. todo mundo começou pequena. Né? E eu vou te dizer, eu sempre desconfio, eu vou dizer que amor louco dura pouco. Tudo que começa muito grande, muito rápido. De uma hora pra outra vai, estranho. né? Dá uma olhada porque vai dar um ruim Sempre tem ali. um começo. Né? Exatamente. E aí, então, quando a gente foi pra casa, também surgiu aquela possibilidade da vendinha, que eu tinha vendinha no Meu final de Deus. semana. Né? Isso se tornou, assim, meio que uma identidade do ateliê. Porque as pessoas diziam, Cássia, eu quero muito comer os teus doces, mas, encomendar, eu não quero encomendar 100. E aí, eu comecei a ver aquela oportunidade. Degustar, né? Um pouquinho de cada coisa. Lembra Isso que é eu bom, fui lá e né? comprei uma Kush Cream, te levei de presente? Essa aí é gostosa, bem maravilhosa. Eu não como maravilhosa. chocolate, Cássia, mas eu gosto dessa. A chucrinha, a chucrinha não essa tem, já não tem tem meu chocolate. coração. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela Isso. é suave, ela É. leve. Quem não comeu, gente, vai no ateliê, por favor, come lá. Aquilo ali é patisserie francesa na veia, né? Aquilo ali tem bastante técnica e muito... Gente, ela é maravilhosa, ela descreveu a coisa, mas é bom, tá entendendo? É bom. Nós não sabemos o que é isso, Mas é a gente bom. come. É bom. Mas, enfim, e aí, dessa maneira, eu acho que eu consegui oportunizar várias pessoas que gostariam de ter acesso ao nosso produto, mas que às vezes não tinham o costume de fazer. Porque vamos combinar, né? As pequenas comemorações, elas começaram a acontecer depois da pandemia. Sim. Antes, festa era tudo muito grande. Sim. A gente Né? se reunia pra fazer festa de criança. As mães dizem, hoje mães, ninguém mais faz festa, não nos chamam, né? As mães não participam mais. Exatamente. Tudo foi ficando menor. Né? Eu vejo que Mais existiu minimalista. assim, a era antes da pandemia e depois da pandemia. Verdade. Então, quando a gente tá falando em relação à questão de festas, Sim. eu acho que eu consegui ter acesso a muita gente causa da vendinha. nesse nicho que a vendinha me proporcionou. Que E aí legal. as pessoas iam lá, conseguiam conversar, conseguiam ver também lá dentro e foi aproximando, E aí o negócio foi crescendo, né? Hoje o ateliê entrega para quase o Rio Grande do Sul inteiro, já entregamos para fora do Rio Grande do Sul também. Que legal. E aí a gente foi cada vez se especializando mais. Quando em 2019 nós fizemos o projeto de fazer uma reforma e uma ampliação, era porque a casa, né, onde nós estávamos, que era a casa dos meus avós, ela era uma casa antiga. Estava ficando pequena Tava também. ficando pra tudo pequena. Que tu queria proporcionar, né? Exatamente. E aí a gente já viu ali que a gente tinha que criar uma estrutura de mini fábrica, né? Então, para trazer... Padronizar mais, né, tudo. Exatamente. Já era padronizado, mas para trazer mais excelência. E aí assim, a gente quis trazer estoques separados para trazer mais segurança, sabe? Para as embalagens, de novo, vou repetir a questão do chocolate que precisa ser climatizado. E aí a gente foi entendendo. E aí o que acontece? Principalmente pela questão de chocolate, que eu tinha que ter várias salas climatizadas, a gente já não tinha mais uma questão de Espaço estrutura, e estrutura de eletricidade também que comportasse, sabe? Então, a gente Não começou... é qualquer fio, aí vai pro trifásico e não sei o que, a gente não é eletricista, mas a gente sabe que tem uns baralhos isso aí, eu sei. Começou a mexer tanto na questão de iluminação, como também a questão do encanamento, sabe? Tudo, porque as coisas foram tomando proporções muito maiores. Ali a gente já estava falando em Páscoas, produzindo em torno de 700 ovos de Páscoa, sabe? Então a demanda começou a ficar grande e o espaço começou a ficar pequeno. E aí nós vimos a oportunidade então de fazer a reforma, que foi justamente no ano em que parou tudo, ano de pandemia, né? O 2020 que mudou completamente. Mas o ateliê não parou, né? Não, O ateliê não. Não parou, né? Como é que tu trabalhou no meio nesse tempo. do caos? Aí que eu digo, assim, que eu acho que tem muito da mão divina, né? Porque eu havia gravado o Que Seja Doce em outubro de 2019, né? Eu passei pelo processo seletivo e eu me lembro que foi em agosto. Foi em agosto que eles me chamaram. Tava viajando até. Eles me ligaram, disseram que eu fui selecionada. Aí marcaram entrevista, fiz a entrevista e tal, e aí eu fui para São Paulo gravar em outubro. Mas a gente assina um termo de confidencialidade, né? Não pode falar nada. Também. E aí, só quando eles dissessem a data que poderia divulgar isso. Então, mantive aquilo e eles não tinham nem previsão também, não passaram uma previsão de data. E aí,
em fevereiro, foi 18 de fevereiro que fechou tudo ali, mais ou menos. Naquela 25 semana. de março, mais, né? É. 25 realmente fechou. Começou o Tendel final de fevereiro. Foi naquela Tendel. semana, na terceira semana de fevereiro, foi a semana. Que Foi de começou segunda o a burburinho. sexta. De segunda a sexta, a gente teve toda a nossa agenda do ano cancelada. Quando a gente olhava pra agenda, não tinha uma festa na frente. Tinha uma festa. E na época eu tinha 5 pessoas comigo lá. E aquilo foi batendo desespero, batendo desespero. sim, imagino. Dessas 5 pessoas, 2 tinham acima de 60 anos. De risco. Grupo de risco. Então, vocês ficam em casa, a gente não tinha muito acesso à informação, embora não tivesse nenhum caso, fiquem em casa, por favor. Se aproximava da Páscoa, eu tinha pedido chocolates, tinha chegado 1 tonelada de chocolate na semana anterior. Que eu vou fazer com tanto chocolate? Será que a Páscoa vai acontecer? Sim. A gente estava numa incerteza muito grande. E aí, eu chamei as 2 meninas que conseguiam, né, trabalhar comigo. Digo, vamos fazer casca de ovos, porque é o que nos resta, né? E aí, a Mão Divina Gil. E faltavam 3 semanas para Páscoa. Eles me ligaram e disseram, vai ao ar na semana que vem. Agora tu já pode divulgar. E aquilo foi um boom, assim. Combustível, né? Imagina. Porque nas redes sociais, as pessoas daí estavam... Sim, plugadas, Carentes, isso, sedentas de conteúdo, né? Exatamente. E trazer que a Cássia, né, uma cruzaltense, participou do Que Seja Doce. Exatamente. E aí, assim, naquele meio tempo, eu tava Bem, buscando conseguir um caminho pra seguir. Norte, né? Porque eu trabalhava só com festas. Então, a vendinha, tipo assim, a gente fazia 2, 3 mil doces por final de semana. Eu fazia 200 doces a mais pra colocar ali na vendinha, que era pra fazer Isso, aquele girar um contato pouquinho. com o pessoal. Mas a vendinha não sustentava. Sim, A Já empresa. tinha virado uma grande empresa. Sim. né? Exatamente. E aí, com isso, ajudou muito a nossa Páscoa naquele ano. Eu me lembro que a nossa Páscoa foi super organizada, porque a gente fez a fila, a gente entregou por 2... Tinha a porta e tinha a janela. Então, tinha 2 entregas, tinha distanciamento social, tinha... Sim. Seguimos tudo que podíamos. Os protocolos. Exatamente. Mas vendemos muito bem. E nos deu Um gás. um gás também para seguir em frente. E sobre o Que Seja Doce, quando eu gravei, eu não tinha ideia, assim, da proporção que isso tomaria. Né? E eu assisti o Que Seja Doce com um casal de amigos. Eu assisti também. Eu também. Olha, eu vou te dizer que assim, eu não sei se teve alguém em Cruz Alta que não parou pra assistir, porque foi uma comoção, assim, foi surreal o carinho que eu recebi, sabe? Levou Cruz Alta pra um patamar que não Ninguém, é conhecido. E tu sabe que eles são exigentes, né? Né? Nossa, eu não me lembro o nome daquele, o Ranzinza da história. É o Roberto... Esse aí mesmo. Jesus, eu tenho medo até dele, né? Mas é que, gente, então, se tu pegou o nome de Cruz Alta e tu levou pra um patamar muito elevado, Isso. né? Então, assim, eu quero te perguntar, dentro de tudo isso que tu viveu, que tu tá... A tua fé ela é muito importante pra ti, né? Tu falou que quando tu foi lá comprar a embalagem, a tua santinha tava lá. Eu te acompanho desde sempre, a tua família. Então, assim, como tu perseverou sempre? Como a fé entra no meio disso tudo, no meio do doce? Como a fé te deixa mais doce? A fé sempre foi um alicerce, né? E eu Dentro sempre de casa, entendi... Nós temos a nossa base criada dentro da igreja, né? Os nossos pais sempre nos deram o exemplo e sempre nos mostraram a importância disso. Além disso, também tinha avós gringas, né? Então, extremamente religiosas, que também nos mostraram a importância. E eu acho que a fé, ela sempre foi me mostrando os caminhos, assim. Sempre. Porque eu acho que quando a gente tem fé, a gente consegue abrir os olhos de maneira diferente para o Mas a caminho gente que tem- Deus quer mostrar. Mas É que daí a gente ouviu também Deus, né? Tem muita gente que pede as coisas, mas não está atenta aos sinais. Exato. Não é verdade? Exatamente. E os Porque sinais são sutis. Isso. É Eles isso não aí. são aquela coisa assim, vai acontecer desse jeito, do jeito que eu quero. É do jeito que tem que ser. Exatamente. E agora, né, hoje a gente está falando uma trajetória, uma parte da minha trajetória profissional que mudou completamente nos anos decorrentes, né?
E eu continuo vendo Deus em cada detalhe. Eu continuo vendo a mão da Nossa Senhora, sabe? Ela me auxilia, assim, em tudo. Desde a história do nascimento da Florença também tem a mão divina muito presente junto comigo. Agora nos conta. Eu vou contar. Eu vou contar pra vocês. Eu sempre quis muito parto normal, né? Mas também não pirei, assim. Se não desse, tudo bem. O importante é que fosse saudável e tranquilo. Exatamente. E no dia 6 de setembro, que vem a ser o dia do nosso aniversário de casamento, quando nós completamos 9 anos de casado, eu tava com 39 semanas e 5 dias. E aí eu fui tomar banho e a bolsa rompeu parcialmente, assim. Mandei mensagem pra Giana, que era a enfermeira, e aí ela disse, Cássia, rompeu parcial. Temos que aguardar os próximos passos. E aí a gente fica meio pirada, né? Naquela... Primeiro filho. Não sei. É sempre assim, né? Exatamente. Não aconteceu mais nada naquela noite. De madrugada eu senti que a Florença parou de se mexer, assim, um pouco. E eu digo, ai, meu Deus do céu, será que tá tudo bem? Fui pro hospital no outro dia de manhã, 7 de setembro, no feriado. Passei a manhã inteira no hospital, só que aquela madrugada eu não dormi, eu tava muito cansada. Passei a madrugada inteira no hospital, em Claro, e daí de manhã fui pro hospital. Sim. Passei a manhã inteira no hospital, aí fizeram os exames, estava tudo bem, e aí fomos almoçar na casa de uns amigos. Almoçamos na casa dos amigos, e o almoço durou até 5 horas da tarde. E eu falei pro Pedro, eu preciso ir embora, eu tô com muito sono, muito sono. E aí, nós fomos pra casa e o Pedro disse, tu não vai dormir agora, nós vamos caminhar. E eu disse, não, eu não aguento mais de sono. E ele, não, a gente vai caminhar, tu precisa se exercitar pra estimular. Tá, tudo bem, meu amor. Querido. E aí, saímos caminhar, começou a chover. A gente tinha ido lá pro lado da Plácido. O caminhódromo, né? Exatamente. E aí chegamos ali na frente do módulo policial, começou a chover, e eu digo, bom, vamos voltar, eu só quero pegar a bênção da Santinha. Eu falei, só quero pegar uma aguinha benta. Então, e aí a gente volta pra casa, pra não perder a viagem, né, que tínhamos saído pra caminhar. Chegamos na Santinha, faltava bem pouco tempo para fechar, faltava 5 minutos para 10 ou 5 minutos para 6, que é a hora de fechar. E o tiozinho tava ali querendo fechar. Eu falei para ele, ai, me deixa só eu pegar uma aguinha benta aqui, né? E aí eu fui lá, rezei, né? Coloquei nas mãos dela e disse, eu te entrego, né? Faça de mim a tua vontade. E aí eu benzi a barriga e, enfim, saí de lá. Eu dei 5 passos para fora do portão. Começaram as contrações. Ah, é? Ela é perfeita, né? Sim. E eu falei pro Pedro, eu digo, olha minha barriga. Começou a endurecer assim. E ele, o que é isso? Eu digo, começaram as contrações. Eu não sabia o que era. Não sabia, né? Mas eu disse, eu acho que são as contrações. E aí eu tinha estudado, né? Que daí eu comecei a olhar. De 5 em 5 minutos, a barriga ficava durinha, assim, sabe? E tu conseguiu chegar em casa? Não, consegui. Porque depois daí... da Bastos ali? Não. Eu já morava na casa onde nós moramos. Não, cheguei em casa, super tranquilo ali, começaram as contrações somente, sabe? Mas iniciou o trabalho de parto. Depois dali, isso eram 6 horas da tarde, a Florença foi nascer no outro dia às 13h15 da tarde. Então, teve muita água para rolar. Eu fui para casa, eu falei pra Giana disse, ó, acompanha, é assim mesmo, quando começar de 3 em 3 minutos, daí tu vai pro hospital e tudo mais. Mas, enfim, eu já entendi o sinal de Deus que iria ser da maneira como ela quisesse também. Então, eu vejo, tu me perguntou como que a fé como que ela me guia, né? Ela me guia porque eu tô sempre aberta e sempre entregando, né? Mas é assim, a fé porque a gente dá o passo e Deus dá o show. Não tem como ser diferente, né? Só que a gente não pode questionar. A fé, ela tem que ser sentida. E ponto, né? Tu não pode questionar nada. Exatamente. Isso que aconteceu contigo, tu não questionou. É muito doido, né? É bem doido. Sabe que uma vez até teve um episódio bem interessante, assim. Nós, uma vez, perdemos uma viagem. Nós tínhamos uma viagem comprada para a Europa. Chegamos no aeroporto de São Paulo. Já tínhamos pego Porto Alegre e São Paulo. Pegamos São Paulo, estávamos embarcando. Acho que era para Madrid. Deu problema no passaporte do Pedro. Isso era uma sexta-feira de noite. E a gente não conseguia embarcar. E o Pedro disse, vai. Eu falei, não tem como ir, né? Não vou ir, né? Vamos resolver isso aqui e tal e tal.
E aí, a coisa foi ficando tão complicada, assim, que não tinha nem como a gente resolver aquilo, sabe? E toda a viagem já tava paga, tudo certo, assim. E aí eu comecei, poxa, mas acho que não é pra eu ir, né? Quando eu voltei pra Cruz Alta, os meus pais estavam na praia, né? E eu voltei e fui direto ver a minha avó, que tava aqui com a cuidadora na época. E eu cheguei, dei um abraço nela e senti um chiado muito forte, assim. E aí, liguei pra mãe e digo, mãe, a avó tá com um chiado bem forte no peito. E ela, vamos acompanhar. Deu uns 10, 15 minutos, começou a ficar pior aquele chiado. Liguei pro Dr. Marcos. E aí o Dr. Marcos Furia foi lá, olhou pra ela e disse, ela tá com água no pulmão. E é, assim, a hora. Se não fosse agora, ele disse, olha, mais um dia, eu não sei se ela... E aí eu falei, é propósito de Deus, não era pra eu estar lá, era pra eu estar aqui, sabe? E aí um dia eu conversei com o padre, falei isso pro padre. E o padre disse, não sei se eu olharia dessa maneira. Eu falei, mas o senhor é padre? Minha filha, tu que tem que ver assim? Daí ele disse, não, mas tu vê, né? Que olhar interessante. Eu falei... A fé inquestionável. Pois então. Né? Que É que eu coisa. acho daqui a pouco é que é vivência, né, Cássia? O padre ele não tem essa vivência que a gente tem. Não tem isso, essa coisa, né? Então é mais ou menos por aí. Mas assim, Cássia, eu sei que tu já falou um pouquinho do Que Seja Doce, né? O que ele representou pra ti. Mas a gente sabe que você também participou do Destemperados, né? Sim. Enquanto chefe do Rio Branco, né? Como é que foi essa experiência? Porque o Que Seja Doce foi a nível nacional, né? O GNT te abriu as portas, né? Assim, o canal, né? Te deu um boom, que nem tu falou, né? E o Destemperados, o que ele trouxe pra ti? É que na verdade a gente parou na trajetória profissional do meio do caminho aí, né? Porque depois ali pra frente... sabe a papo de comadre? Exato, isso aí. exato. Tudo bem. A ideia é não ficar engessada. Mas é que tu contou um pouquinho do que foi o Que Seja Doce, né? Então agora eu sei que tu, né, também foi pros Destemperados. Então isso também é um marco pra ti, né? Mas num outro nicho. Exatamente. Porque justamente a ideia do Rio Branco, ela veio de um amor pela cidade, de um amor pela gastronomia e de querer oferecer experiências. Eu acho que oferecer experiências sempre teve junto comigo, né? E aí, em uma conversa entre amigos, né, veio essa sugestão, essa ideia, e a casa também estava tudo conspirando para que esse lugar aqui fosse o Rio Branco Gastronomia. E quando a gente idealizou, a ideia era justamente trazer experiências diferenciadas em um local que conta a história de Cruz Alta também. Porque eu sou apaixonada pela cidade. Sim, nós somos. Pra quem... exatamente. Nós acreditamos em Cruz Alta. Exatamente. Porque tem muita gente que quer investir fora, né? Nós queremos investir aqui. Sabe que muita gente me diz assim, se tu tivesse esse teu ateliê de doces lá em Balneário Camboriú, lá em não sei o quê... E que daí não seria... né? Não seria a Cássia, né? Não seria a tua Isso, essência. porque eu comecei na casa dos meus pais, né? A minha essência não tá que tu aqui. não possa daqui a pouco Não que tu não possa expandir, no futuro, né? É que as pessoas também, elas pensam muito pequeno. Por que ela vai expandir? Porque tu não pode expandir, tu não pode ir fronteiras. Tu tem que ou ser aqui ou ser lá, né? E a vida não é assim. Não, tu pode ter o que tu pode quiser. ser multifacetada, né? Exatamente. Então, voltamos pro Rio Branco. E aí, então, a ideia do Rio Branco era justamente conseguir oferecer isso. O Rio Branco tem 3 anos e meio, né? E aí o Rio Branco, ele não nasceu junto comigo profissionalmente. Isso, ele veio com o tempo. Exatamente. E aí o que acontece também? O ateliê, eu comecei muito pequenininha. Sim. Então, era lá na casa dos meus pais, e aí era uma receita assim. Foi crescendo, foi ali pra casa da tua avó, depois foi pro ateliê, né? Foi indo. Exatamente. Foi tomando forma e proporção. Ele foi crescendo com a cássia profissional. Sim. O Rio Branco já veio com uma cássia que já tinha um
um respaldo, digamos assim, do meu trabalho Sim. com a confeitaria, um amor, né? E Já uma era identificação. Exatamente. Então, Já era uma empresária. Isso, É. já era uma empresária. Não era só uma doceira. exatamente. E agora em um novo ramo, Sim. né? Sim. Com um desafio maior. Mas o Rio Branco, ele nasceu justamente para gerar essas conexões, para trazer experiências. E quando o Destemperados nos procurou e nos disse que queria contar nossa história, Que legal. que fomos indicados, eu olhei para cima e disse, Papai do Céu, de fato, assim, estamos no caminho certo. Porque é isso, assim, né? Sim, isso é um respaldo, né? E Exatamente. mesmo que seja doce, né? Foi na tua vida. Exatamente. Uma Exatamente. resposta. Porque a gente procura muito respostas. Sempre. Sim. O tempo todo. Não adianta, é que assim, às vezes dá dúvida, não dá, Cássia? Dá. Ali, quando, né? Tu foi lá, tu gravou, tu não sabia quando que ia ao ar, veio a pandemia, será que vai continuar, né? Será que vão parar tudo? E daí veio E de aí novo. vem a mão de vida. É, né? e vem- Bota na hora exata. E o Destemperados veio pra te dizer isso. Exatamente. E assim, o que eu entendo é que quando a gente, como empresário que se preocupa muito em oferecer a questão da qualidade, né? A gente está sempre muito preocupado em corrigir os problemas, né? E eu acho que essa é uma essência, assim, de quem busca evoluir. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo em que a gente tá sempre buscando isso, a gente não consegue, às vezes, olhar para tudo que já Além. deu certo. Sim, isso aí é sabe? pra trajetória de onde Mas- é que eu vim. Exatamente. Digo que isso não é sobre empresário, isso é sobre ser humano. É. É. Porque a gente tendenciosamente, olha, Vai porque a gente não esquecendo. conseguiu concluir com perfeição. É. Só que se tu olhar pra trás, gente, olha de tudo que eu já fiz. Exato. Não, se eu olhar pra Olha, mim há um ano atrás disso. Olha de onde eu saí, eu comecei na cozinha de casa. Olha quem eu sou hoje, né? Só que a nossa tendência é nos apequenar e É. esquecermos É. de tudo que construirmos, né? Verdade. Então é normal. Exatamente. E aí a questão justamente do Destemperados veio para dizer, olha só. Parabéns, Olha, guria. valeu É. a pena, né? É. Olha tudo que tu caminhou, tudo. Toda a tua Exatamente. trajetória. Foi maravilhoso, assim, foi uma experiência. Eu sou apaixonada por televisão, né? Eu, quando era nova, brincava de programinha de TV, brincava Por que isso que eu ela tinha. tá no podcast nosso, gente, né? Não podia ser em outro. E essa beleza, essa fala. Né? Essa simpatia gostosa. dela. Ela só demora um pouquinho pra responder pra gente, tá? Mas a gente O WhatsApp entende. não é meu forte. É, né? Mas E eu não só, era tipo, meu. eu pego e ligo. Eu não tenho Verdade, problema, eu pego e ligo, ela disse cara. que eu tenho mais paciência que ela. Não, eu pego e ligo. Eu quero falar, eu pego e ligo. Cássia, Eu quem adoro sabe tu não ligações. viu, né? Tu não viu né? Eu sou delicada, né? Eu disse, Cássia, Eu também. quem sabe tu não viu a mensagem que E eu não te tinha mandei. visto mesmo. Eu vi, eu percebi. E não tinha Não é que eu visto imagino mesmo. que o teu WhatsApp deva ser uma loucura. Porque as pessoas devem também mandar coisa de ateliê. E é o meu também. O meu, quando eu ligar aqui, vai ter 1000 coisas de cachorro. E tá tudo certo, É né? verdade. Nós já botamos no modo avião os Pensando nisso, nossos. o que eu faço? Eu vou ligar. Marido, os filhos é com você hoje. Eu chego tá em casa às tudo 7 horas da noite. Não, e tu sabe que assim, ó, até tem um movimento grande, ok. Eu sei que é uma coisa que eu tô buscando melhorar. Sim. Mas ao mesmo tempo em que eu me cobro disso, eu também sei que eu ainda tenho. Eu tenho uma criança de 2 Sim, anos de idade verdade. que Calma, nós vamos chegar lá. que me exige bastante. Então, assim, eu tento também não ficar muito com o telefone. E Pra aí, ser mãe, né? Por ser Exatamente. mãe? Sim. e eu acho que a gente se perdeu um pouco nessa questão, né, das Também, redes que nós sociais, tava falando. principalmente porque Ela tava falando também, porque ela aqui também guria. é Mas tá louco, é a gente se perdeu demais. E a gente tá trabalhando muito com o telefone, é. né? E aí Tudo o seguinte, acontece quando ali. e quando tu precisa trabalhar sem o telefone, que é o meu caso, porque hoje eu trabalho na frente do computador, né? Então, tô trabalhando lá, tô fazendo pagamentos e tal. Eu não consigo estar com o telefone. Preciso deixar ele de lado. Deixou ele de lado 4 horas. Você consegue. Eu consigo. É. Eu faço 3, 4 coisas tudo ao mesmo tempo. Esse aqui é um trator esteira. Eita, E é loucura. sem problema, assim. Consigo estar em 4, 5 assuntos distintos. Viu só? A Cássia não, né? Eu não consigo. É uma habilidade que eu tenho, assim. É verdade. É. É admirável. Eu não consigo. Principalmente depois da maternidade também. É uma coisa Então, que ficou mais... pegando um pouquinho da maternidade, assim, o que ainda brilha no teu horizonte enquanto mãe e enquanto empresária? O que que tu ainda ainda faz, tem esquenta o teu sonho? coraçãozinho? Olha, a gente falou bastante sobre o que aconteceu antes do nascimento da Florenza, né? E
E eu me considero uma pessoa antes e uma pessoa extremamente diferente depois. A maternidade faz isso. A maternidade Ela transforma. é a coisa mais transformadora, Mais mais perfeita. mágica, mais perfeita. E o mais próximo do divino, eu acho que a gente pode te chegar. digo que é divino. É. É, o amor, né? Pra mim, a incondicional. melhor coisa que eu exerço na vida é ser mãe. Exatamente. É o que me faz ser mais feliz. De Exatamente. todas as minhas versões. Ser mãe é a mais preciosa. E aquele serzinho, assim, essa conexão, essa magia que existe, assim, me fez mudar muito, né, em relação a como eu agia. Porque quando eu me engravidei, eu pensei, nossa, eu trabalhei até os 9 meses da gravidez. No dia 5 de setembro, eu me lembro que eu desci e subi essa escada a Florença nasceu dia 8. Eu só fiquei parada dia 7, Sim. porque de fato eu tava... Tava ali. Que loucura. Dia 6, eu fui para ateliê na parte da tarde. Não vim aqui pro Rio Branco de noite, mas eu fui para ateliê de tarde. E no dia 5, eu me lembro que eu subi e desci pelo menos umas 30 vezes essa escada aqui, porque a gente tinha um evento aqui no Rio Branco. Então, eu tava com ela na barriga e dizia, não, porque eu vou levar a Florença pra cá, vou levar a Florença pra lá, e tudo que eu fizer, ela vai fazer junto comigo e tudo mais. E pagou com a boca. para, Cássia. É. Para, Cássia. Temos um propósito de vida diferente pra ti agora. E ele é tão gostoso. E aí eu comecei a entender que, sim, eu sempre amei muito o que eu fazia, mas eu acho que eu sempre trabalhei numa intensidade além do que Do que deveria. Eu não sei se é o que deveria, É que porque porque tu não tinha, né, a Florença. Então, né, tu poderia te proporcionar isso também. Porque existem, que nem ela tava dizendo, tem certas, vamos dizer, até certos dias que ela tem que ligar o 320 e eu também. Entende? liga e Tu vai. também, pra poder vencer o dia. E tá tudo bem. E tem dias que tu diz, não, agora eu vou parar e vou fazer isso e vou brincar com os meus filhos, né? Só que o que acontecia? Como a minha grande paixão sempre foi trabalhar, e eu sempre vi ali Sim. uma luz pra mim, assim, no sentido de que sempre brilhou aquilo pra mim. Sempre, trabalhar nunca foi algo custoso pra mim. Amo trabalhar. Eu Cara, também eu amo tenho, trabalhar. Assim, eu tenho tesão por trabalhar, por produzir, por ser ativa, sabe? Resolver problema, trazer mais ou menos. soluções. Adoro. É que às vezes, quando eu olho que a pessoa é um problema... Essa pessoa gosta de problemas. Meu filho, só, né? é que assim, tem gente que é um problema. E aí não tem o que tu fazer. Tudo bem. Tu deve ter tido nessa tua trajetória uma cliente problema. Sim. Que daí tu tem vontade de pegar o doce e enfiar Várias. naquele lugar e dizer assim, minha filha, vá. Não são tantos, assim. Não, né? São, mas tem. Mas tem bastante. Tem os Tem assim, malas. Os malas. O mundo... Os malas. Eles não vão conquistar o mundo por competência, mas por excesso. Mas, enfim, depois do nascimento da Florença, eu comecei a enxergar várias coisas, assim, de maneira diferente, sabe? E aí, tudo que eu pensava que eu iria fazer, eu vou levar a Florença pra cá, eu vou levar a Florença pra lá, eu ficava olhando e dizia... Não, eu quero ficar com ela aqui, sabe? Eu comecei a achar, de fato, o meu lugar. A priorizar. E naqueles primeiros meses, que o puerpério, ele é louco, né? Sim, Ele a é gente aquela... sabe. Vocês Eu sabem sei. muito bem disso. Mas naquela oscilação ali, eu ainda buscava, sabe? Tipo, eu corria para um lado, corria para o outro e não conseguia enxergar qual era o propósito, assim. Porque, eu não sei se toda mulher passa por isso, mas assim, quando eu tava grávida, eu pensava, como pode essas mulheres que querem largar tudo para ficar com a criança? Não existe isso. Cara, eu fui uma dessas, entendeu? Só me deixa aqui no meu ninho. Mas ao mesmo tempo que eu pensava, não posso anular a Cássia que construiu uma vida profissional, então eu não Mas tem posso. uma história. Certo, tu pode ter as duas coisas. Só Exato. tem que Mas é que é uma nuance muito... Eu sei. É uma linha muito... Eu tenho depressão, tênue. tu sabe. E que daí, pra mim sair da depressão, que foram Tu um entrou mês... porque ela é louca, ela achava que ela tinha que limpar a casa, lavar roupa, cuidar... Tá. Gente, eu ia dizer pra ela, para. Não, mas é que é isso, entende? Isso eu sou Tu descansada. acha que nasce um filho que tu vai ligar o 320, deu não. Tu vai ter que diminuir um ritmo, Não né? tem, Um pouquinho, não adianta. Não funciona. Não funciona, né? E se permitir, né, Isso. não dar conta
De tudo. o tempo inteiro. Isso. Porque eu sempre fui a Cássia que deu conta de tudo o tempo inteiro. Ela é bem tratorzinho também, tá? É. Vocês tão falando que eu sou tratorzinho? Ela também é, dá pra ver. Eu também sou um tratorzinho, mas eu sou um tratorzinho já tratado. Medicado. Minha esteira tá devagar agora, sabe? Ela vai devagar. Ai, meu tratorzinho, ele é medicado também, mas ele continua, cara. Ela Eu não tá, sei não se tá acelerar domesticado muito, sabe? não, gente. Não tá, não. Mas enfim, a questão, eu acho que é justamente assim, nada em excesso é bom. O Sim, excesso sempre esconde uma falta. é verdade. Exatamente. Sempre uma falta. E essa questão de hoje ter conseguido equilibrar os propósitos, Sim. isso é libertador. Porque eu acho que ao mesmo tempo também é egoísta da nossa parte como mães colocar toda a responsabilidade da tua vida nas mãos de uma criança, do tipo Não. assim. E eles nem A merecem de realização esse peso. pessoal, né? De É. tudo. Isso, Não, exatamente, isso, sabe? não. Porque assim, eu acho honroso demais quem consegue se dedicar em tempo integral. Maravilhoso. Né? Eu acho maravilhoso. Mas Porém, não é... Não Eu é a parei minha um tempo. não era a minha Ó, realidade. Eu parei um tempo, mas eu senti voltar A necessidade a de necessidade voltar. de fazer algo pra mim. Porque né? assim, ó, as coisas E- devem fazer sentido. Isso, e hoje eles veem e ficam felizes, tá? Dos projetos, das coisas que eu criei e que eu me reinventei. Então, eles torcem por mim. Então, eles entendem também, eles estão maiorzinhos, Mas é tudo- claro. É que assim, ó, é que eu percebo assim, ó, que as pessoas elas criaram um copia e cola, É. né? Ah, mas a fulana é mãe assim, então você mãe. Seja a tua maternidade. Olhe no olho do teu filho. Porque assim, o teu filho é teu. Ele é parte tua e do Pedro. Às vezes tu vai esquecer a né? lancheira, que nem a mãe aqui que deixou a filha, deixou a lancheira atrás e arrancou com o outro filho e esqueceu. Tá, mas ela eu ficou que sem deixei. lanche. Eu deixei a lancheira na. Gente, Viu? eu peguei Não sou ela, só porque eu. eu ganhei um presente da vida, né? Eu ganhei um pacotinho de amor prontinho, né? Ela perdeu a mãezinha dela, ela tinha 70 dias. E aí eu comecei a namorar o pai dela, tinha 1 ano, então ela tem 2 mamãezinhas, a mamãezinha Estrelinha e a mamãezinha Fran. Ai, que... Coisa mais linda, o amor da minha vida. E aí, esses tempos, eu peguei ela na escola mais louca que o Batman. Celular e cachorro e ahá. Deixei a mochila da guria no pátio da farmácia. Viu? Não sou só eu. Acontece, gente. Cheguei em casa, Acontece, lembrei. né? Mas deu certo. Ainda bem que peguei. nós botamos a criança Então, no assim, carro ó, e não esquecemos. Só que eu não me cobro desse esquecimento. Tudo bem. Tá tudo bem. Aconteceu. É só a sabe? lancheira. E porque eu percebo que as pessoas elas estão num copia e cola do. A rede social, ela coloca uma vida perfeita que não existe. Não, eu vou contar a história. Tinha uma amiga minha, nós nos encontramos, né, aqui, rapidinho. E ela tava na minha frente, ela tava quase chorando porque ela disse que era uma péssima mãe. Porque no grupo da escola, as mães falavam só da perfeição, tiravam foto do lanche com o olhinho. E ela disse, mal é mal, eu levo o lanche pra Que minha lanche com filha. olho, gente? É o que eu posso, porque não sei o que, entende? Ela Mas, disse assim, gente. gente, e daí eu disse, tu faz o que tu consegue e tá tudo Não. bem, entende? Tu não é porque tu não fez um lanche com olhinho, né? Que tu não vai ser que botam Mas bilhetinho, que não a sei o dita que. cuja da internet. Esquece, deleta a comparação, entende? Tu é tu e pronto. É que hoje em dia eu acho que com o tanto de informação que a gente recebe, é difícil a gente conseguir Sabe? deletar e viver o mundo. Ah, eu consegui ficar assim. Ela é deletada. Gente, dá agonia às vezes. É. Vitor, ela tá me chamando de deletada. Mas tu sabe que essa coisa da comadre, ela pega o celular hoje porque eu mijei ela. É verdade? E Ela me manda. No podcast, ela me manda. Eu digo assim, eu Você não tira vou teu mandar, cabelo. eu não vou ligar pra casa. Negócio seguinte, se Liga, você tem que eu resolver. ligar, eu disse, não, vou mandar outra mensagem pra Célia, tá bom? É que as coisas têm que ser, né? É mais fácil. Mas, Eu prefiro a enfim, ligação. Eu também. Tá, a Obrigada. próxima vez. Mas então, é que assim, bota ó, ali. Cássia, o que acontece? Ela não mexia no celular, não pegava. E aí eu disse pra ela, cara, teus filhos estão crescendo e estão indo pra rua. Se um filho teu precisar, a primeira pessoa que um filho lembra da mãe, ele não vai ligar pra outra pessoa. Eu já entendi a Agora mijada. ela tá ótima, agora Ok. ela atende celular. São os excessos, né? Que a gente vai A gente controlando vai eles. Eu sou de controlando. menos. Assim como eu era demais, né? É. Então hoje eu também consigo. Deixo o celular lá e agora eu estou aqui. Né? Então Mas isso tudo, não tudo é uma policiar. pessoa melhor ou não, né? Não. Por causa disso. De esquecer a lancheira da filha. Não.
tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Exatamente. Tá, e aquele dia que tu dá uma coisa que não é uma janta perfeita, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Ah, esquentei o que É o tinha. que dá, né? Eu só quero descansar. Eu faço revirado lá em casa e cato o que tem na geladeira. Eu digo, às Eu vezes, digo, às hoje vezes vocês eu vão deito, comer ovo. às vezes eu deito e penso assim, bah, hoje eu fui uma super mãe. E às vezes eu deito e penso, pá, hoje eu falei miseravelmente. Parabéns, entrou pro time, Cássia. Ai, tu só Somos disse nós. filha, mas a mãe te ama. Mas é o que eu digo, Exatamente. dá um beijo de boa noite e dizer eu te amo. E isso é o que eles precisam, Mas tu entende? sabe que sobre exemplos, sempre que eu vou deixar ela na escola, eu digo pra ela, beijo, meu amor, a mamãe te ama e que Deus te abençoe. Todas as vezes, todas. E ela sabe, ela espera que Deus te abençoe. Aí, esses dias eu saí e ela ficou em casa com o pai dela, né? E aí eu disse, a mamãe vai trabalhar, meu amor. E ela, Deus te abençoe, mamãe. Cara, É que ele... seja um bom exemplo. É. Sabe? Repetição. E as pessoas, elas estão preocupadas com ser esteticamente bonitas, com um corpo bonito, mas seja um bom exemplo pro teu filho. É. Que o teu filho encontre em casa amor, que o teu filho encontre em casa sempre um colo, né? Porque tu poderia ser a empresária mais pica do Rio Grande É. do Sul. Se tu falhar com a Florenza, tu falhou com Nada tudo. nada mais faz Né? sentido. É. E a Exato. gente só se dá conta disso quando nasce. Quando nasce. Esse currucho. E a minha mãe falava, né? É. Só vai entender Sim, quando tu quando for tu- mãe. é. Daí a gente pensa, mano, lá, mãe. Não, mas é viagem. isso, né? Tu só vai entender o que é uma empresa quando For tu tiver empresária. uma, né? Antes disso, tu não entende a logística, não adianta. Podem ter falado 1000 vezes. Mas tu sabe que assim, ao mesmo tempo que a minha mãe também sempre falava isso, ela também foi a pessoa que, por me conhecer, por saber da Sim. minha vida inteira, nesse momento em que eu tava meio perdida, ela dizia, isso é normal. Vai passar. Vem aqui, te encontra também como profissional para tu conseguir dar o teu melhor em casa também. Ela sempre foi É. profissional também, né? Exato, A tua mãe exato. sempre foi uma Então mulher é um exemplo. ativa, ela sempre Sempre foi. esteve. É, Né? exatamente. Teu pai. Exatamente. Mas enfim, aí eu acho que a vida mudou e com propósitos cada vez mais claros, sabe? Acho que eu continuo sempre com esse propósito de entregar qualidade, de entregar amor. Ah, não vai ter mais outro restaurante. Não, enfim. Cada e- deixa seu tempo. Não, agora já Deixa foi. seu tempo. não, e aí, inclusive, né? Não, porque essa até própria- diminuiu o ritmo, né, Cássia? Porque imagina tu tá, né? No 12. Aí o que acontece? Essa própria questão, né? Hoje o Rio Branco Gastronomia está nas mãos do Dudu, né? E também entendo que é propósito, que é mão divina aí agindo para colocar pessoas que também tivessem, porque isso só seguiria Com pessoas com com propósito. pessoas com o mesmo propósito. Sim. E aí, essa pessoa entrou aí na nossa vida e teve interesse em seguir com esse propósito, justamente num momento, né, em que a gente entendeu que é hora de outra pessoa Mas levar o legado junto adiante. com isso, eu vou me estender. Naquela reunião que nós estávamos lá, tu falou, né, que com a descoberta da doença do teu pai, né, você teve que ir para a empresa da família, né? Então, tu teve que se desdobrar em 3, né? A empresa da família, o Rio Branco e a confeitaria, né? Isso. O ateliê. E são 3 mundos diferentes, né, Cássia? Como que tu lidou com isso? Conta pra nós, porque assim, ó... E mais com o nascimento da Florenza, agora, imagina. E foi justamente nessa hora em Isso. que o piripaque rolou, né? É. Que foi nessa hora que a minha mãe me pegou pela mão. Que minha mãe me pegou pela mão. Mesmo ela também estando num momento difícil, né? Com Ela pegou certeza. pela mão e disse, calma, vai dar tudo certo. Mas também tem isso da fé, né? A gente Sim. volta lá em entregar os caminhos, né? Em ter muita Teve fé. que se reorganizar. Totalmente. Eu ia dizer. Totalmente. Muito, né? E como que o Pedro entrou como assim, como aquele esteio, sabe? De segurar, não, eu tô contigo, né? Também. A nossa relação, ela é muito objetiva, muito transparente, né? Eu tô junto com o Pedro já fazem 18 anos, né? Então, é muito tempo. 17. Ainda pode dizer. Mas a gente se conhece muito, assim. E aí o Pedro foi vendo que, junto com toda essa questão,
do momento em que surgiu essa demanda, né? E esse momento da entrada na empresa familiar, na Sementes Aurora. Porque a Sementes Aurora, na verdade, ela foi o início da minha vida. Sim. Quando eu escolhi a faculdade de administração, lá atrás... Tava lá. Eu escolhi a faculdade de administração para estar lá, né? Sim. E aí, a minha trajetória acabou indo para um outro Outro lado, caminho. mas eu sabia que em algum momento Tu ia isso ter que iria voltar. voltar. Sim. Isso iria voltar. Mas voltou no momento em que tudo aconteceu junto. Sim. com E aí, eu certeza. entendi que o propósito era para que eu desse, de repente, um passinho Passo para pra trás para entender como Que seguir não é regredir, ali na né? frente. Não é As regredir, pessoas entendem não. que o passo atrás é regredir. Não, é às vezes recalcular a rota. E quando só às pegar vezes impulso. Exatamente. É um trampolim pra ti, né? Exatamente. E, enfim, faz a gente crescer. A dor faz a gente crescer, né? A dor nos torna pessoas Isso melhores. é muito interessante, porque tem muitas vezes que as pessoas na dor se tornam vítimas, né? Mas é que assim, É mais ou tu fácil. vem de lenço, É. ou tu senta e chora. Tu Verdade. escolhe o protagonismo que tu quer pra tua vida. Exatamente. Né? Exatamente. Não, mas isso é bonito de ver. Gente, o papo tá maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente vai ter que encerrar. Vai lá, pra última pergunta. Cássia, eu queria que tu desse uma mensagem para as mulheres que se reinventam todos os dias, que se redescobrem todos os dias, que são mães, que se culpam por não ser uma boa mãe no dia de hoje, pela filha, pela esposa, pela fé. Então, que tu dê uma mensagem para essas mulheres, para aquela câmera. Eu acho que a gente carrega, mulherada, o que há de mais divino, que é esse poder do que a gente falou aqui, que é o de gerar vidas, que é essa força do feminino, e que isso é nosso. Isso não tem como tirar de nós. Então, que esse nosso poder nos faça transcender para os nossos filhos, para as nossas empresas, esse poder de renovação, e que isso seja uma força diária nas nossas vidas. E que a gente crie sempre com muita empatia uma comunidade de pessoas, principalmente de mulheres, que deem as mãos uma para as outras, que se apoiem. Porque muitas vezes tu tá do lado de uma pessoa que simplesmente precisa da tua mão e de um carinho. Às vezes essa pessoa tem a melhor das mensagens para ti. Principalmente mulher, porque mulher vive isso todos os dias, a gente vive essas realidades. Então, que a gente seja mais empática umas com as outras, que a gente possa se apoiar e que a gente possa crescer juntas, porque nós temos o poder do feminino e eu acho que o poder do feminino é algo divino. Com certeza. Gente, eu já amei ela, viu? Assim. É o que eu falo sempre. A gente fala muito sobre sororidade, né? a gente fala muito porque, assim, é muito fácil tu ter empatia com a tua amiga. É muito fácil tu ser empática comigo. Isso. Que eu te conheço Agora, de criança. com alguém que tu não conhece. Agora, a empatia real de uma mulher é quando tu vê uma mulher chorando e tu nunca viu ela dizer, tu precisa de mim? Eu posso te ajudar? Né? E falta. Então, a tua fala pra mim é perfeita. Eu também acho. Eu queria te agradecer. Eu passou um filmezinho, porque o meu primeiro emprego, quando eu tinha 13 anos, foi dar aula de dança. E tu tava lá, pequena, com aquele olho curioso. E assim, aí hoje eu continuo vendo o olho curioso. Eu continuo vendo aquela menina, sabe? Aquela picurrucha. A moleca, né? Porque a Cássia é sabe? moleca. Então, assim, ó, Deus, ele fez grandes coisas na tua vida. Verdade. Mas ele fez porque tu permitiu. Então, Sim, por tu obrigada, Cássia, por estar aqui. Obrigada por ter um tempo pra nós. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, que a tua pequena tá lá com a avó, que o teu marido não tá na cidade. Então, obrigado pela tua disponibilidade. Que Deus cubra teu lar de bênçãos. Que Deus cubra teu ambiente de trabalho, as tuas colaboradoras. Que a tua vida seja sempre presença divina. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Foi um prazer. Prazer foi todo meu, nem vi passar. Né? Esse tempo Não foi vimos, delicioso. né? Foi delicioso. Vamos gravar um direto na produção? né? Ó, o que né? tu acha aí? Vamos lá. Vamos lá. A gente vamos bota lá a no touquinha ateliê, e ó. vai lá pro ateliê gravar. Bora. Isso aí. Bora, Isso aí, Vitor. fica o desafio. Vamos. Fazer, pegar uma produção de Natal lá pra vocês verem o bicho pegando lá. Ui, que delícia. Nossa senhora. Eu não como chocolate, mas eu como as outras coisas, tá? Ai, gente. Tá. Então, agora é Então, com você. esse foi um episódio com oferecimento da Serenitá e do restaurante Rio Branco.
Então já nos sigam, né, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no TikTok, porque vocês nos ajudam a levar esse papo gostoso aqui, como nós tivemos com a Cássia, a transcender as fronteiras, né, Cássia? Porque nós estamos aqui para contar histórias reais, histórias de quem faz Cruz Alta e região, histórias que realmente nos emocionam e trazem uma mulher incrível aqui para falar um pouco sobre a sua vida e a sua história, que também faz parte de Cruz Alta. Obrigada mais uma vez pelo convite, meninas. Então tá.